Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Antes de você inscrever-se no meu canal, não deixe de deixar seu like, faça aí seu comentário, ok? Nós estamos estudando as lições bíblicas da escola dominical. E nós chegamos na lição 12, né? A penúltima lição desse ano, do quarto trimestre, né? Que nós vamos falar sobre o seguinte tema. A rebelião de Absalão. Então, nós sabemos que a palavra rebelião, né? Ela tem um significado, né? A palavra rebelião, ela é um significado de resistência, desobediência, ok? A definição da palavra rebelião. Então, tem esse significado, resistência e desobediência. Bom, agora vamos falar da palavra Absalão. Essa é a palavra Absalão, a palavra Abba, né? Significa pai. E Shalom é paz. Então ele é pai da paz, ok? Mas nós sabemos que ele não é o pai da paz, é o contrário, né? Ele se revoltou, né, contra o seu próprio pai e contra Deus, né? Nós vemos que ele estava com a sede do poder, né, de entrar no lugar do pai. Aqui nós vemos aqui, o textuário fala o seguinte: e desta maneira fazia Absalão a toda Israel, que vinha ao rei para juízo, assim que furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então, Absalão, ele furtava os corações dos homens, né? Nós sabemos que Absalão, todo ano, né, ele tinha que cortar o seu cabelo, né? A medida do seu cabelo era 2 quilos. 2 quilos de cabelo. Nós sabemos que Absalão também ele era formoso. Então todo ano ele tinha que cortar esse cabelo. Então media seu cabelo 2 quilos, né, até aqui embaixo. Então, nós vemos no livro de 2 Samuel. Abre sua Bíblia aí no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 6. Fala o seguinte: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para o juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens. Nós vemos que Absalão, né, aqui fala a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Nós vemos que Absalão, ele fugiu 3 anos, né? Ele matou seu próprio não irmão, né, meio irmão, né, o seu próprio meio irmão, Amon, né? Nós vemos que ele pecou, né? Nós sabemos que era consequência também do pecado de Davi, né? Natan falou com Davi, né, que a espada não ia fugir, né, da sua casa, né?
a espada veio sobre a vida de Davi, as suas consequências, né? E aqui fala, os filhos devem obedecer aos pais, né? Os pais não podem provocar os seus filhos. O servo de Deus deve ser irrepreensível. Então, querido, aqui está a leitura bíblica em classe, né? Aqui falando sobre a história de Absalão, né? Aqui, ó, descrever o homem Absalão, a revolta de Absalão, a morte de Absalão. Nesta lição discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se trata apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas síndrome do poder. Então, queridos, ele não só tinha, né, a desobediência, né, ao próprio Deus, ao próprio seu pai, mas ele queria também tomar, né, o poder, né. E aqui fala, o assassinato de seu irmão, Amon, não foi apenas um efeito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha da sucessão ao trono. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 20 ao 29. E aqui fala, né, a história de Amon, né? Amon amava, né, ele era meio irmão, amava a sua irmã, né, Tamar. E nós vemos que ele, né, se deitou com ela, né? E nós vemos que Absalão se vingou, né, contra o seu próprio meio-irmão, né? Absalão mata Amon, né? E nós vemos que o versículo fala de 20 ao 39. E Absalão, seu irmão, lhe diz: Eis estava Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois a minha irmã, cala-te, é teu irmão? Não angustie o teu coração. Por isso, assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que 2 anos inteiros Absalão tinha tosqueadores em Abal, Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos de Israel, filho do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo, tosqueador, e peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. E o rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não juntos, todos juntos, para que sejamos pesados. Insistou com ele, porém ele não quis mais, o abençoou. Então, queridos, vamos ler todo o versículo, não para não tomar, né, o tempo, porque meu celular não cabe todo o vídeo, que a memória é pouca. Então, queridos, vou fazer só um resumo aqui, né, sobre a história, né, que nós estamos estudando hoje, sobre a história de Absalão, né, que ele era o filho, né, de Davi. Então, Absalão se revoltou, né, contra o seu próprio irmão, né, porque ele, né, deitou-se com o seu meio-irmão, né, deitou com o seu próprio meio-irmão, que é Amon, né, Amon deitou-se com a sua própria irmã, né, meia-irmã. Então Absalão mata Amon, matou o seu meio-irmão, né, Amon. Então, aqui vai falar o seguinte, sobre a descrição, né, vou colocar aqui para os irmãos, sobre a descrição do homem Absalão, né. Descrição de Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maacá, filho de Talmai, rei de Jesus, e nasceram em Hebron. Davi teve seu primeiro filho com Aioná, Amon primogênito, segundo em Abiel, Eliabe do hebraico. O nome Absalão significa pai da paz. Então, nós vemos que no reinado de Davi, né, nós sabemos que Davi reinou 40 anos. Então, o seu filho, ele não reinou os 40 anos, né? Ele reinou 4 anos, Absalão. Mas nós vemos que 7 anos e meio, né? 7 anos e 6 meses, reinou em Hebron, né? Davi, né?
ele reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, ele reinou 33 anos. Ok? Então, 7 anos e 6 meses, né? Em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Desculpa que eles caiu aqui. Então, amados, Absalão, a descrição dele, ele tinha um cabelo comprido, como eu falei no início, né? Ele era belo, né? Ele tinha uma formosura belo, né? E aqui fala que ele é pai da paz, significa Absalão, né? Então, ele era o filho de Davi, né? Então, queridos, está no 2 Samuel capítulo 3, nós vamos ler, né? Versículo 2 e 3. Aqui fala, Absalão era o filho predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, pois estavam ao seu dispor em um carro e 50 homens que corriam diante dele. Tinha uma personalidade forte e a capacidade para furtar o coração do povo. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a vida espiritual. Aqui, queridos, tem um livro de apoio que fala alguma coisa também sobre a vida de Absalão, né? Nós estamos estudando os livros históricos, né? Nós já estamos chegando na reta final, né? Na penúltima lição. Nós vamos chegar na nova lição aí, nós vamos estudar sobre a origem, queda e redenção, a raça humana, né? Da lição do ano que vem, do primeiro trimestre de 2020, né? Vamos falar sobre o primeiro homem, Adão, né? Primeira coisa, Deus criou o céu, né? Criou os anjos, depois, né? Deus criou a terra, né? Que é a matéria. Mas nós vamos falar isso depois, querido, na lição do ano que vem. Então, queridos, a rebelião, aqui, ó, descrição. Pode-se perguntar por que o nome de Absalão consta na narrativa do texto de Samuel, sendo que não existe qualquer destaque espiritual em sua vida digno de louvor, mas sim que se manifestou como um filho rebelde, quanto mais estava sedento pelo poder, né? Aqui fala, podemos dizer que isso se dá por alguns motivos. Primeiramente, sabemos que Amon era o primogênito de Davi. Depois vinha Absalão como terceiro filho. E quarto, Adonias. Mas para a perseveração da dinastia de Davi, por soberania, Deus escolhe Salomão para sucedê-lo. Então, queridos, nós vemos que através das consequências do pecado de Davi, né? Nós estudamos na lição anterior sobre o pecado e as suas consequências, né? Na lição anterior, nós sabemos que a palavra pecado é errar o alvo, né? É a transgressão, né? Então, nós vemos que Davi, né? Ele pecou contra Deus, né? O pecado de adultério, né? E o pecado de homicídio, né? E nós vemos que ele, né? Ele pecou, né? Ele tomou a mulher do seu próprio soldado, né? Urias, né? Nós vemos que Urias ele era um homem de confiança, né? Um homem fiel ao seu próprio rei, né? E nós vemos que ele tomou, né? Tomou a mulher, né? Para si, cobiçou, né? O pecado de cobiça, né? E nós vemos que ele deitou-se com ela, né? Davi. E nisso, né, Deus não estava agradando, os olhos do Senhor não estavam agradando, né, da atitude de Davi, né. E nós vemos que a palavra de Deus fala que em Salmo 51 ele rogou a Deus, pedindo Deus perdão, né. Mas, querido, tem um preço, né, e veio o preço na vida de Davi, né. Veio as suas consequências, né, o pecado tem um preço, né. Então nós vemos que veio o pecado dos filhos, né, Absalão, né, matou Amon, né? E veio que tirar Davi, né, do seu reinado para Absalão né, tomar posse. Então fala, o destaque dá-se a Absalão resulta da consequência do pecado de Davi, os momentos que aludem para ele não sempre negativo. Primeiramente o senado do seu irmão Amon, né? Em segundo lugar, a rebelião que ele faz contra o pai. Então nós vemos, queridos, que Davi, né, ele não era um bom pai para os seus filhos, né? E nós vemos que
Saul, todo momento ele saía para a guerra, mas saía com, né, incentivava os seus filhos, né, também, né, a sair para a guerra, né? Nós vemos que também Eli, né, ele também não corrigiu os seus filhos, né? Ele pecou pecado de omissão. Então, pecado de omissão, queridos, é deixar de qualquer maneira, o filho fazer de qualquer maneira, né? Isso é pecado, né? Então não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado, né? Então, é triste que dar o nome de uma pessoa aparece em alguma cena apenas com pontos negativos, como foi o caso de Absalão. Por isso faz-se necessário sempre o servo de Deus procurar proceder exemplarmente em todos os aspectos para a glorificação do nome do Senhor. Então, queridos, todos os três, né, o livro Samuel, Saul e Davi, todos os três teve os pontos negativos e os pontos positivos, né? Mas nós vemos que Davi, em todo momento, ele procurava fazer a vontade de Deus, né? Igual falamos, nós falamos na lição, né? Segundo o coração de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus, né? Ele procurava, né, fazer a vontade de Deus, né? Mesmo ele pecando, né? Mas ele teve que pagar o preço, né, do seu pecado, né? Então, aqui fala, né, Absalão do hebraico, que acabamos de falar. Então, queridos, Absalão nasceu possivelmente em 1000 antes de Cristo. É a única menção que se faz dele. Ele tinha uma beleza singular, sem defeito. O destaque estava em sua cabeleira. Então, o que eu acabei de falar, né? Todo ano ele cortava o seu cabelo media até embaixo, né? Era 2 quilos, né? Cortava o seu cabelo, media o seu cabelo. Todo ano ele tinha que cortar o seu cabelo, né? Ele era formoso, né? Ele era belo, mas a sua aparência, né? Era bela pela sua aparência, mas pelo seu lado interior, né? Estava tudo desorganizado, né? A desobediência ao seu próprio pai e a Deus também, né? Então, nós possamos obedecer a Deus em todo momento, né? Existem vários Absalões desobedientes a Deus, né? Mas que devemos obedecer. A Bíblia fala, é melhor obedecer, né, do que sacrificar, né? Então, queridos, eu só fiz o resumo dessa lição, né? Aqui fala que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus. Então, é ao contrário, né? É um caminho desviado para outro caminho, né? E vinha apenas propósito que contraria a sua vontade. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês. Só fiz um resumo da lição, né? Porque não dá para falar a lição toda, por causa do meu vídeo fica grande e não tem como enviar para vocês. Então, eu espero que vocês deixem aí seu joinha, né? Escreve aí abaixo, onde está escrito inscreva. Você que não se inscreveu, que está vindo a primeira vez, se inscreve. Deixa aí abaixo, onde está escrito comentário, comente aí, né, sobre este assunto, né, que nós estamos estudando. E a lição 13, nós vamos estudar sobre a velhice de Davi, né, a última lição deste ano de 2019, né, do quarto trimestre. Primeiro trimestre estudamos a batalha espiritual, segundo trimestre estudamos o tabernáculo, terceiro trimestre nós estudamos sobre a mordomia cristã, né, e o quarto semestre nós estudamos sobre o governo divino em mãos humanas, né? Fechamos esse ano, né, com essas lições. E ano que vem, né, nós vamos estudar sobre a raça humana, né? Acabei de falar para vocês no princípio aí, amém? Então que Deus abençoe a todos vocês, espero que vocês gostem. Não deixa de deixar o seu joinha aí. Não deixa de deixar seu comentário, ok? Espero a todos. Vou ler cada um comentário de vocês, ok? Obrigado.